Quando a memória falha, onde fica guardado o amor? Em determinadas situações, o corpo pode entrar em conflito entre o que a mente consegue se lembrar e o que o coração guarda carinhosamente dentro do peito. Hoje vamos entender um pouco mais sobre o Alzheimer. O Histórias em Conexão está no ar. A Organização Mundial de Saúde, OMS, alerta para a tendência de aumento das pessoas atingidas pelo Alzheimer nos próximos anos. Para entendermos mais sobre essa doença que chega tão silenciosa e não tem cura, hoje nós vamos receber o neurologista Dr. Márcio Baltazar, que também é pai e casado com a doutora Carolina. Dr. Márcio, seja muito bem-vindo, obrigado por aceitar o nosso convite. Boa noite, Rafa. É um prazer estar aqui e poder falar sobre esse tema tão relevante. Obrigado. Antes de nós falarmos sobre o Alzheimer, eu gostaria de saber, o senhor não nasceu aqui na região, onde o senhor nasceu? Eu sou paulistano. Paulistano. Sou da capital, mas me considero praticamente campineiro. Eu vim com 19 anos para cá, 18, 19, fazer faculdade e emendei. E o senhor fez a faculdade, a primeira faculdade já foi de medicina? Sim. Fiz medicina. Durante a faculdade conheci minha esposa, que é minha namorada na época, e casei com a campineira, tive filhos campineiros, enfim, continuo aqui. Curiosidade, doutor, como é que o senhor sentiu esse chamado para a medicina? É difícil dizer isso, né? Porque a gente é muito jovem quando escolhe, né? Eu tenho um filho de 15 anos, hoje eu vejo como é difícil escolher essa situação. Meu pai era médico, eu sempre o admirei pela capacidade de trabalho dele. Eu era um bom aluno, gostava de biologia. Enfim, foi meio que natural essa ida para a medicina para mim. Então, acho que basicamente inspirado no meu pai e por gostar de estudar, enfim. E o seu pai era neurologista também, não? Meu pai era clínico em São Paulo. Era clínico geral, Aí, e a decisão para neurologia foi em que momento? Aí já foi durante a faculdade, né? Então, tem as disciplinas já desde o primeiro ano, neuroanatomia, que era bem difícil. Poucos gostavam, né? Mas eu sempre me interessei em entender como se dá a organização cerebral da mente e como a doença atrapalha isso, né? Como a doença afeta as capacidades mentais das pessoas, a doença cerebral. E fui gostando da área e acabei fazendo residência, me especializando e seguindo em pós-graduação. E hoje o senhor, além de atender, também é professor, é isso? Acho que a minha principal ocupação é como professor do departamento de neurologia da Unicamp. Da Unicamp mesmo. Doutor, então já entrando no assunto, o que é o Alzheimer? E por que esse nome tão difícil? Enfim, em neurologia a gente costuma dizer que tem muitos epônimos, ou seja, coloca-se o nome das pessoas que descreveram os problemas, né? Então, a doença de Alzheimer tem esse nome por conta do pesquisador Alois Alzheimer, que descreveu pela primeira vez a doença no começo do século XX. Né? Então, trata-se de uma doença cerebral que afeta, que é uma doença neurodegenerativa, ou seja, proteínas anormais acabam matando neurônios, então os neurônios vão morrendo em série, e são os neurônios que principalmente mediam funções mentais, como a memória, orientação, capacidade de tomada de decisões, enfim. Então, inicialmente se começa pelas áreas que processam informações de memória. Por isso as pessoas ficam inicialmente com queixas de memória ou com esquecimento em si, e ao longo do tempo isso vai espalhando pelo cérebro e outros sintomas vão aparecendo. E essas memórias são memórias mais recentes ou memórias Sim. antigas também? Então, principalmente as mais recentes. Então, quanto mais próximo do presente, mais dificuldade. Então, uma pessoa que tem doença de Alzheimer é muito provável que ele lembre melhor de coisas que ocorreram há 10 anos do que ocorreram no ano passado. Então, muitas vezes a memória do passado está tão consolidada que o paciente com doença de Alzheimer experimenta o passado como real. Então, já não reconhece a própria casa, quer voltar para a casa da infância, não reconhece que tem filhos grandes, a ideia de filhos são de crianças. Enfim, começa a experimentar o passado como real, dada a dificuldade de armazenar dados do presente. Né? Doutor, e esse diagnóstico,
digamos, o diagnóstico familiar? Porque antes do processo de investigação tem meio que um diagnóstico familiar, Sim, né? sim. Uma percepção de que a pessoa não está muito bem. Como é que as pessoas identificam que algo não está correndo tudo bem? Sim, é bem assim mesmo. Isso tem melhorado, essa capacidade de perceber problemas das últimas décadas para cá, né? Então, em geral, queixa de esquecimento, quase todo mundo tem. Onde colocou a chave mesmo, enfim, pequenas coisas do dia a dia, é muito comum ter esquecimento. A questão de ver quando que isso é problema, realmente é pela repetição do problema e pela intensidade. Então, começa a ter dificuldade com coisas que não se esperava. Começa a ficar mais repetitivo, por exemplo, perguntar a mesma coisa várias vezes, como se não tivesse perguntado, perder coisas com mais frequência, dificuldade com itens de lista, por exemplo, tem que fazer uma compra agora, o que está precisando em casa, dificuldade com a data, com o mês que nós estamos. Então isso começa a chamar a atenção dos outros, mas ele pensa, mãe, eu te falei isso ontem, né? Você tem consulta hoje e você não está pronta ainda, ai, que consulta, você não me falou. Enfim, a intensidade e a repetição, a família começa a ficar de olho, né? Em geral, mais comumente após os 60 anos, né? Mas antes também pode ter. O Alzheimer, é isso que eu ia perguntar. O Alzheimer pode atingir pessoas mais jovens? Sim, pode atingir. Então, o clássico da doença de Alzheimer é a doença de Alzheimer após os 65 anos. É aí que a prevalência começa a aumentar na população. Mas antes também existe a doença de Alzheimer pré-senil, sobretudo as que têm influência genética mais relevante. Os casos que são genéticos de pai para filho, que são exceção, são poucos, mas pode começar até a década dos 40 anos, até antes, né? Então, isso é um processo que pode ser genético também? Sim, tem a doença de Alzheimer genética mesmo, que a pessoa basta ter um gene acometido e que vai ter a doença. É exceção, menos de 2% dos casos. E existe a questão familiar de genes de risco. Então, tem famílias que têm mais pacientes, que tem um dos genes de risco, por exemplo, que aumenta a chance de vir a ter. Não necessariamente causa a doença, mas é um cofator de piora. E como é que funciona a investigação? Então, a família identificou que está havendo algo diferente com aquele familiar, o esquecimento. E aí, doutor, qual que é o processo? Como é que a família deve identificar? Qual é o primeiro passo? No mundo ideal, que o SUS é saúde universal, enfim, a gente poderia passar por um bom clínico geral, um bom médico de família, um bom geriatra que saiba ouvir a história com atenção e dar valor para pequenos detalhes que a família percebe. Na prática, muitas vezes acaba sendo avaliado por neurologistas, por psiquiatras, por geriatras. E a consulta inicial consiste de uma boa história. Você precisa parar, sentar e ouvir a história da família. Perguntar coisas pontuais, né? Muitas vezes, durante essa consulta, se faz um teste cognitivo, ou seja, perguntas de memória, orientação, capacidade de raciocínio, de espaço, que se pontua e se vê se está adequado para a idade e para a escolaridade da pessoa. Se mesmo assim você ficou em dúvida, você pode solicitar uma avaliação neuropsicológica, que é feita por neuropsicólogos, psicólogas, que é muito mais abrangente e que dá com mais clareza o perfil de problema da pessoa. Existem exames de sangue, de rotina, bioquímicos, que têm que ser investigados. O exame de sangue identifica? Não. O exame de sangue é para descartar outras causas. Por exemplo, se a pessoa tem hipotireoidismo, por exemplo. Então, a disfunção da tireoide pode influenciar no desempenho de memória. Se ela tem uma anemia crônica, se tem carência de vitamina B12, por exemplo. Então, são exames gerais que se fazem para descartar outras causas. Uma boa história perguntando sobre o sono da pessoa, sobre as medicações que ela usa, sobre os sintomas psiquiátricos, psicológicos, sintoma depressivo, ansiedade, etc. Então, uma boa história, um teste de triagem, os exames gerais e um exame de neuroimagem, pelo menos, que pode ser tomografia de crânio ou, preferencialmente, ressonância magnética. Esse é o kit para se ter mais certeza do diagnóstico. Existem hoje outras alternativas que estão se desenvolvendo que prometem transformar um pouco isso, tornar mais objetivo o diagnóstico. Doutor, então, assim, na normalidade, a gente sabe o quanto é deficiente hoje o sistema público de saúde no país, é algo Sim. muito difícil o acesso à população, mas na normalidade, então a família identificou
Postinho Sim. de saúde, primeiro passo, Sim, sim. clínico geral. Idealmente, sim. Eu acho que a questão da medicina de família, dos médicos, da unidade básica de saúde, nós poderíamos, nós que somos mais especialistas, mais relacionados, treinar melhor para que esses médicos fiquem mais atentos a esse tipo de queixa, dada a prevalência. É algo muito comum e algo que a longo prazo causa muito sofrimento para a maioria das pessoas que experimentam a doença. Alguns não, mas assim, é algo que é tentar prevenir ou lentificar ou parar o máximo possível. Tá? E como é que a família pode identificar a diferença entre o Alzheimer ou uma outra doença degenerativa? Muitas vezes é pelo perfil cognitivo, pelo perfil de queixas. Classicamente, a doença de Alzheimer começa com dificuldade de memória, mas nem sempre. Então, a pessoa pode começar também com problemas de tomada de decisão, com sintomas comportamentais. Então, por exemplo, um idoso que nunca teve depressão na vida, que começa sintoma depressivo com 65 anos, por exemplo, sem um motivo claro, é possível que seja orgânico, é possível que seja de natureza neurológica. Existem outras doenças neurodegenerativas que afetam outras funções, inicialmente. Então, por exemplo, existem doenças que afetam o comportamento inicialmente, como, por exemplo, a demência frontotemporal. A pessoa começa tendo alteração da personalidade. Uma pessoa que era recatada, mais tímida, começa a ficar mais expansiva, mais jocosa, muda a predileção por alimento, uma tendência de alimentação mais infantilizada, enfim. Então, depende da doença, ou depende de onde começa a doença no cérebro, há um sintoma característico. Mas são muito parecidos, muitas vezes são muito parecidos. Sim, pode ser parecido. Mesmo dessas outras doenças, em geral, a queixa que se vê é a memória. Então, por exemplo, se a pessoa tem um problema linguístico, uma afasia, uma dificuldade com palavras, a pessoa vem com queixa, está esquecendo as palavras. Se a pessoa começa com dificuldade de se vestir, por exemplo, chama apraxia, um dos nomes que existem disso, a pessoa esqueceu como se veste. Né? Então, assim, a queixa em geral é memória. Para nós, memória é a dificuldade de armazenar informações novas. Então, acho que cabe ao médico separar dentro da queixa do paciente qual é o perfil, o que está com problema. Doutor, e dentro da neurocirurgia, identificado realmente o Alzheimer, como é que é o tratamento? Se é uma doença que não tem cura, é isso? Sim. Não tem cura mesmo? Não tem cura. Então, assim, do ponto de vista neurocirúrgico, não tem nada a ser feito, né? Mas a questão do ponto de vista médico, acho que tem duas coisas relevantes. Uma é a prevenção, que isso é relevante, tem que ser feito. É interessante divulgar isso aqui, porque a prevenção influi do ponto de vista tanto individual quanto de saúde pública. E a prevenção não é nada mais que fazer o certo, né? Controle de fator de risco cardiovascular, alimentação adequada, com menos alimento processado, menos gordura animal, atividade física regular, no mínimo 150 minutos, vida mental ativa, vida social. Então, assim, coisas relativamente simples, acessíveis, influem na evolução. Diminuem a incidência do ponto de vista epidemiológico e para quem vai ter a doença, talvez retarde e ela venha talvez mais branda do que poderia. Né? Do ponto de vista médico, o tratamento disso, existem medicações específicas que, se usadas na hora adequada, lentificam um pouco a progressão e podem ajudar em sintomas comportamentais também. Além de estimular terapia por exemplo, com psicólogo ou com neuropsicólogo, de estimulação cognitiva para pessoas que têm dificuldade. Né? Então, é basicamente tratar causas que podem estar atrapalhando e usar a medicação específica. É muito comum também que essas pessoas acompanhem também de sintomas psicológicos. Então, como sintoma depressivo, ansiedade, apatia, isso pode ser abordado pelo médico também, tanto com conversa como com medicação. E a família, ela pode contribuir nesse sentido, conversando mais com a pessoa. Sim. É muito difícil, né, quando é na nossa família. Sobretudo, também, em todas as fases é relativamente difícil, a família tem que aprender, muitas vezes, a lidar com isso. Porque você está lidando com um parente seu que a mente está sumindo, né? Ou que está diminuindo. Então, você conversa com sua mãe e ela não lembra mais o que falou ontem, e repete 10 vezes. Você fala, mãe, eu já falei isso, mãe, eu já falei isso. E causa um confronto, muitas vezes, que é potencialmente evitável ao longo do tempo.
Isso talvez no começo e no futuro, em fases mais avançadas, a dificuldade com o cuidado, né? Muitas vezes com higiene íntima, com situações comportamentais que são muito desagradáveis, mas que são manejáveis. De alguma forma, eu acho que a família e o médico vão aprendendo ao longo do tempo. Doutor, nós vamos para um rápido intervalo e hoje o assunto está muito importante no nosso programa. Se você tem algum familiar com Alzheimer e gostaria de compartilhar sua vivência conosco, envie uma mensagem para as nossas redes sociais, @Rede Século XXI. Nós vamos para o rápido intervalo e voltamos já. Histórias em Conexão está de volta e hoje falando de um assunto muito importante que é a nossa saúde. E temos hoje aqui no estúdio a presença do neurologista Dr. Márcio Baltazar falando sobre o Alzheimer. Doutor, então, no primeiro bloco fizemos um resumo do que é o Alzheimer, como é que identifica. Sim. A família, né, já tendo identificado, passado já pelo neurologista, muitas famílias ficam com medo como é que lidar com essa doença dentro de casa. É necessário, logo que identificou o Alzheimer, já procurar uma clínica especializada ou não é necessário? É apenas o acompanhamento médico? Eu acho que a princípio é o acompanhamento médico. A lida com pessoas é uma arte, né? Então, o ideal é identificar o perfil, saber o perfil de como sua mãe é e o que você pode dizer ou não. Então, que situações devem ser vividas ou não. Então, por exemplo, se você fica cutucando, mãe, você lembra disso? Mãe, você lembra? Aconteceu isso. E ela não lembra, ela vai ficando irritada. E muitas vezes a memória emocional prevalece e fica um ambiente de irritabilidade, né? Por outro lado, tem pessoas que precisam ou sentem a necessidade de ser cobradas de alguma forma, né? Então, assim, não há uma regra absoluta. Eu acho que não deve haver confrontos nessa situação. É difícil muitas vezes para a família entender que os sintomas psicológicos e de memória e outras funções são decorrentes de uma doença neurológica e não são necessariamente só da personalidade da pessoa, né? Então tem pessoas que ficam mais irritadiças, mais depressivas, isso é neurológico muitas vezes, né? É um sintoma de uma disfunção cerebral. Doutor, o exercício dentro de casa, o senhor falou, é bom evitar, por exemplo, se lembra disso, se lembra daquilo, mas é mais o bate-papo, né? Falando um pouquinho da história de vida das pessoas, deve ser isso? Também. Isso seria importante. A pessoa, eu sempre falo, tem que ter atividade de vida real, né? Então, a pessoa tem que ser ativa de alguma forma, tem que estimular que ela saia para ir ao mercado fazer compras, para que saiba o que está faltando em casa, para ter uma noção da lida das finanças da família, sair para passear, ir a um restaurante quando possível, caminhadas, enfim, a pessoa precisa ter uma vida que seja estimulada, que seja para ser ativa, mas que não necessariamente a família fique cutucando ali o problema da pessoa, você está esquecida, hein? Enfim. Eu acho que, novamente, é uma arte saber o que o outro pode ouvir. É sempre acompanhar, né? Também, sim, né, doutor? Sempre acompanhar. Por exemplo, se uma pessoa com Alzheimer pede um cartão de crédito, o dinheiro, como é que a família tem que se portar nesse sentido? Isso também é um processo, né? Que vai acontecendo aos poucos. Então, muitas vezes, a família quer deixar a pessoa o mais autônoma possível, né? Então, deixa ela com cartão, às vezes deixa dirigir, né? E vai num processo onde começa a primeira falha, aí já começa a tentar retirar o cartão, ou o filho, ou a filha, ou o cônjuge, tentar assumir as finanças. Mas isso pode ser bem complicado. Então, uma característica muito, muito complicada e comum são com homens e o carro, né? Então, o senhor tem que parar, Sr. José, dirigir, porque não é nem só pelo senhor, é por risco com terceiros. Não, eu estou muito bem. É comum a pessoa esquecer que esqueceu e achar que não tem nada. Então, isso é um processo em que a pessoa está lúcida, mas esquecida, mas está fazendo coisa que não deve. Então, a partir de quando se deve intervir, né? Até do ponto de vista jurídico, isso é complicado. Né? Porque também é perigoso dar toda essa autonomia, né, doutor? Porque se em algum momento a pessoa com Alzheimer sai com o carro e esquece onde mora, ou muito complicado. quem é...
Pois é, e acontece, viu? Acontece. Acontece acidente, a pessoa tem risco, eu vou virar para a direita ou para a esquerda, aquele momentinho, né, de desatenção ou dificuldade já é suficiente para ter um acidente. Mas isso, na prática, é difícil tirar o carro do pai, por exemplo. Não pode ser algo repentino, doutor? Pode ser. Pode ser. Pode ser. Em geral, é um processo. Comumente, as pessoas me contam, agora ele está dirigindo, mas só quando eu vou junto. E só aqui no bairro. Mas, enfim, é muito difícil. Às vezes a gente fala, olha, não pode, ponto. Né? Ele vai continuar fazendo, muitas vezes. Mas que a família saiba que é um processo que tem que ser pensado, tem que ser resolvido. E o senhor acha que conversando com a pessoa consegue chegar num consenso ou é mais difícil? Depende da personalidade, depende do grau que a pessoa conhece de si mesma, do problema que está enfrentando. Tem uns que acham que não tem nada, né, e quer continuar fazendo tudo o que fazia antes. Outros não, percebem e de própria vontade para de fazer coisas como lidar com finanças, por exemplo, porque esquece de pagar conta, porque pega empréstimo, muitas vezes que não deveria. A pessoa percebe que está fazendo problema e a família assume. Mas nem sempre é assim. E como lidar com essa desconexão, né? Como é que você vai fazendo aos poucos, por exemplo, a conta familiar, essa administração financeira que as pessoas acabam lidando bastante. Sim. Uma coisa é o carro que você precisa segurar porque sim. Né, oferece risco a essa pessoa e a outras pessoas também no trânsito. Mas é uma questão financeira, por exemplo, como é que você faz essa desconexão? Tudo, novamente, na minha opinião, quando eu lido com os pacientes, realmente é sempre um processo. Então, uma das coisas que são possíveis de ser feitas é alguém da família participar de uma conta conjunta inicialmente. Né? Ter uma conversa, talvez, a gente está falando, não sei o quanto da população atinge isso, mas ter uma conversa com o gerente da conta e aos poucos e diminuindo isso, até que chega um ponto, às vezes, inevitável da interdição, né, judicial. Mas isso nem sempre é necessário. Talvez não seja necessário. Sim, então, talvez, nem sempre isso é necessário. A não ser que a pessoa seja muito difícil de lidar, né, doutor? Sim. Tem de tudo. E para o idoso que já morava sozinho, como é que lida? Esse é um problema também. Uma curatela ou algo, Sim. uma intervenção, como é que funciona? Eu acho que é muito comum em todos nós querermos manter a nossa autonomia o máximo possível. E os idosos de hoje são muito mais autônomos do que os do passado, né? Então muitos querem continuar morando sozinhos. Querem ter a sua própria autonomia e dá por um bom tempo isso. Chega uma hora que não dá mais, né? Começa a ter risco de deixar o fogão aceso, de se perder ao sair sozinho, de cair em golpes. Muitas famílias resolvem isso de diversas formas. Para quem é possível, muitas vezes inicialmente coloca câmeras, ou passa a morar próximo, ou tenta convencer o pai ou mãe a morar junto, né? Ou para quem seria o ideal, o possível deveria ser possível para a maioria das pessoas, caso necessário, lançar a mão de um cuidador que more junto, né? Ou, enfim, isso varia muito da realidade familiar de cada um, né? Mas as pessoas não gostam de perder sua autonomia, né? De depender de terceiros. Né? Doutor, hoje o senhor, como professor na Unicamp, a Unicamp é uma universidade reconhecida no Brasil e fora do Brasil. Sim. Existe algum tipo de pesquisas? Como é que está essa situação, a pesquisa na área da neurologia referente a essa doença do Alzheimer? Particularmente, eu pesquiso isso, né? Eu sempre trabalhei com neuroimagem, com métodos de ressonância magnética para diagnóstico precoce. Isso foi evoluindo ao longo do tempo. A minha linha de pesquisa, no meu laboratório, enfim, é com marcadores precoces de doença de Alzheimer. Marcadores que sejam menos invasivos do que determinados exames. Por exemplo, há exames para diagnosticar hoje doença de Alzheimer de líquor, que é o líquido que circula na espinha. Sim. E se tira com uma agulha. Então, há uma tendência, a minha linha de pesquisa, por exemplo, é essa linha de marcadores no líquor e no sangue. Está evoluindo para se tentar encontrar marcadores para a doença de Alzheimer no sangue. Um exame pouco invasivo, que combinado com a história de memória, ou mesmo antes, seja relevante para um diagnóstico precoce. Né? E para também monitorar
as potenciais drogas novas que estão surgindo. Então, nos Estados Unidos, no último ano, foram aprovadas 2 drogas novas, que são drogas contra uma proteína que é causadora da doença, que é o amiloide. O que é amiloide, doutor? Então, a amiloide é uma das proteínas anômalas que se deposita no cérebro e causa a morte neuronal, que leva à queixa de problemas de memória, atenção, orientação, enfim. É uma das causas de doença de Alzheimer, algo que participa da causa complexa da doença de Alzheimer, que ninguém sabe ao todo, totalmente, e para cada caso. Mas se acreditava que o amiloide fosse um dos principais desencadeantes da doença. E o que foi desenvolvido ao longo dos anos foi drogas anti-amiloide. Então, anticorpos anti-amiloide. São feitos, injetados, 1, 2 ou 3 vezes ao mês, isso não tem no Brasil ainda, a não sei, enfim, né, eventualmente. Importado. É, importado, caro. E, infelizmente, essas drogas não mostraram que param a doença, porque a expectativa era essa. Mas ela mostrou que pode lentificar um pouco a progressão. Mas são drogas caras, pouco acessíveis e com potencialmente muito efeito adverso. Então, mas enfim, é um caminho novo. E esses exames que a gente pesquisa, por exemplo, sangue, líquor, ressonância, PET, as pessoas têm que ser demonstrado que elas têm alteração desse amiloide para poder receber esse tratamento futuro, que não é disponível, não é aprovado no Brasil ainda. Doutor, e podemos ter no futuro uma cura ou um controle? Eu, pessoalmente, acho que cura é muito difícil. Eu acho que cura é muito difícil porque, assim, a doença de Alzheimer não é, do ponto de vista patológico, dificilmente ela é uma doença só Alzheimer. Isso se junta com outros problemas vasculares, outras proteínas anômalas que se depositam no cérebro de pessoas que têm doença neurodegenerativa, que faz com que o tratamento de uma só proteína não seja eficaz. Porém, eu acredito que se combinar prevenção com diagnóstico precoce, se possa jogar esse problema para muito mais tarde e que ele venha mais brando. Eu acho que isso é um futuro. Eu acho que isso é relevante para o futuro. Vou polemizar um pouquinho com o senhor aqui. Não foi nada combinado, mas a gente vê que no decorrer aí no momento que nós estamos vivendo, muito tem que se discutido a questão da cannabis com as pessoas que têm Alzheimer e outras doenças, também Parkinson, pessoas com espectro autista. Qual é a opinião, se é que eu posso fazer essa pergunta, na medicina, o uso do cannabis na doença do Alzheimer? Acho que não há dúvida que para certos problemas é relevante o canabidiol. Então, em alguns casos de epilepsia infantil, por exemplo, é uma opção bastante relevante. Por outro lado, em doença neurodegenerativa, não há evidência sólida. E é uma coisa que tem muito lobby, um marketing muito relevante, muito vídeo no YouTube de antes e depois, mas que quando se faz ensaio clínico, não mostra tanta diferença na capacidade de prevenção. Na verdade, não mostra a diferença. Porém, há indícios de que, especificamente na doença de Alzheimer e outras doenças neurodegenerativas, possa ajudar em determinados tipos de comportamento. Então, pacientes com perfil de comportamento agitado, agressivo, por exemplo, pode ser útil. Muitas vezes combinado com outras drogas. Mas a minha impressão, tanto baseada em estudo como experiência clínica, que não é... Ainda não tem uma definição se é favorável ou não. Como prevenção da doença, não. Não. Mas como tratamento para determinados sintomas, sim, é possível. Doutor, e o que é interessante, vamos falar um pouquinho do poder público. O senhor no intervalo estava falando aqui da importância da prevenção durante o processo de vida. Sim. Né? O que é importante hoje o poder público oferecer à população para não ter o Alzheimer ou para estender na sua idade mais alta a presença do Alzheimer? O que é interessante o poder público investir hoje? Apesar dos pesares, o SUS oferece as medicações disponíveis hoje para se tratar. As 4 drogas aprovadas podem ser adquiridas, podem ser conseguidas pelo Sistema Único de Saúde. Isso é um grande passo já, nem todo país tem isso. Porém, como eu disse, o presente e o futuro está na prevenção.
né? Então, assim, e um dos motivos, eu vou pegar até um pouco mais atrás, um dos motivos porque os países não desenvolvidos têm mais doença de Alzheimer, começa já no começo, baixa escolaridade. Então, são pessoas que têm, grande parte da população não tem a formação que poderia ter de estímulo cognitivo ao longo da vida. Então, isso já é a primeira coisa. Por outro lado, o nosso perfil de população também é mais relaxado com controle de hipertensão, de diabetes, de cigarro, de peso, de sobrepeso, né? Que também influencia na diminuição do risco. Em relação ao que falta hoje, eu acho que poderia ser mais divulgado, eu acho que deveria ter educadores físicos em mais centros de saúde, mais unidades básicas de saúde, para promover ações de que tem que ter atividade física pelo menos 3 vezes por semana de 50 minutos, no mínimo, para idoso. Além desse controle nutricional e clínico no geral. Então, isso mostra que influi populacionalmente, é impressionante a diminuição do risco. Então, tem estudos, um na Finlândia, que chama FINGER, que está sendo replicado na América Latina, que a população que levou a ferro e fogo isso, de 50 anos ou mais, teve 25% a menos de incidência de demência. Eu não consigo prever se a Dona Maria fazendo exercício, especificamente ela, se ela vai ter benefício. Mas populacionalmente é impressionante a diminuição da incidência. Uma outra coisa, na Europa e Estados Unidos se esperava um boom também, né? Um aumento progressivo. E a doença aumentou menos do que deveria, do que se esperava lá, ao contrário daqui. Em parte por isso. E é importante dizer que esse investimento por parte do poder público no exercício físico não é só o Alzheimer, né? Não, nós temos outras doenças também, por exemplo, a cardiovascular. Sim. A questão do Alzheimer, dessas doenças, é que o exercício físico é benéfico, mesmo considerando isso. Não é só porque melhora o cardiovascular, tem um mecanismo que protege, ajuda na proteção de neurodegeneração. Quem vai ter a doença vai ter. A questão é a gente quer diminuir risco, diminuir intensidade e ser mais tardio. E no próximo bloco nós vamos conhecer o grupo coral Mais Que Vozes, que reúne pessoas a partir dos 55 anos de idade e que deu um show para nós. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já. O Histórias em Conexão está de volta e hoje recebendo o Dr. Márcio Baltazar falando sobre o Alzheimer. Doutor, falamos no bloco anterior a importância das atividades físicas, das atividades mentais, inclusive a nossa redação foi até uma escola de música que colocou em prática um projeto muito bacana que é o coral e vamos assistir um pouquinho, depois vamos pedir mais dicas ao senhor. Eu sei. Existe idade limite para trabalhar um novo talento? Aqui nessa escola de música, a resposta é não. Uma vez por semana, a instituição abre as portas para receber pessoas que ainda querem viver a aventura de descobrir novas faces de si mesmo. Dó, ré, mi, fá, sol, lá vai o sol. Dó, ré, mi, fá, o sabiá. Isso acontece através de um coral formado somente por aqueles que já estão na melhor idade. A gente está muito acostumado com crianças tendo aula e se apresentando aqui, né? E aí os pais e avós vêm assistir, né? Então a primeira apresentação que a gente fez foi exatamente o contrário, né? As pessoas de terceira idade vêm cantar e os filhos e netos vêm assistir. Então essa inclusão, né, do papel, né, de que os idosos não estão lá só, né, às vezes servindo aos filhos e aos netos, ajudando os filhos a criar os netos e ajudando e fazendo comida, né, é o contrário, né? São os idosos fazendo alguma coisa profissional, fazendo uma coisa, né, bonita, bem feita e a família apreciando, a família vindo assistir. Isso é muito importante, né?
A responsabilidade de fazer toda a turma soltar a voz aqui é da Simone. Ela atua em corais de pessoas idosas há mais de 10 anos. Só que nessa relação, não são só os alunos que adquirem aprendizados. De mim. É um trabalho emocionante. É um trabalho, eu aprendo muito com eles, sabe? Todas as aulas, toda semana eu aprendo muito, porque são pessoas que têm uma história de vida, sabe? Então eu preciso desenvolver com eles técnicas, dinâmicas, exercícios para que eles consigam realizar. Obviamente, mesmo a gente trabalhando de acordo com a faixa etária, a gente não pode, assim, não lançar desafios. Eles têm muitos desafios aqui, mas são desafios que precisam ser alcançados. Então, a gente precisa ter um planejamento, um começo, meio e fim dos ensaios, até chegar na apresentação, para que eles consigam realizar de fato, né? Então, mesmo com desafios, eles têm que se sentir seguros, confiantes, né? E para mim é um aprendizado assim, diário, semanal, no caso com eles, porque as aulas aqui acontecem com esse grupo uma vez por semana. A regente conta ainda que o processo de aprender a cantar desenvolve nos coralistas virtudes que vão muito além da voz. O canto coral ele desenvolve muito o altruísmo, sabe? Você não consegue fazer nada sozinho. Você precisa, é necessário que você faça com o outro, que você construa, o trabalho técnico ele é construído de forma coletiva, toda semana. Então, nada é feito individualmente. Então, isso é muito importante. Quando eles percebem que é dessa maneira, que é assim, eles adoram o trabalho, eles se sentem confiantes, eles ficam motivados para voltar, né? Então, o ensaio ele precisa ter uma construção técnica de qualidade, mas ele precisa ser um ensaio também socialmente feliz. Eles precisam ser felizes naquele momento da aula, né? E assim, eles ficam confiantes, né? Com a questão da autoestima, eles querem voltar e produzir mais. A música eleva a alma. Essa frase é muito conhecida, só que nem todo mundo entende o significado dela. Para os integrantes deste coral de idosos, o canto é também uma maneira de superar desafios e ressignificar a vida. Buscando alguma coisa que me trouxesse prazer, sabe? Eu gosto de música, mas não era assim o que eu estava buscando exatamente. Aí uma amiga me convidou, eu falei, nossa, eu acho que eu vou experimentar. Já tinha experimentado em outros corais, mas vim para cá em busca dessa coisa de fazer algo para mim, em benefício próprio, alguma coisa que me trouxesse alegria. Eu esperava muita coisa do coral e a Simone, a regente, ela é maravilhosa. E ela traz uma motivação da gente querer vir mesmo assim, cansada, sabe, na quarta-feira, porque não é fácil. Você já tem a rotina de dormir depois do almoço, descansar, né? A idade vai chegando e você vai falando, esse calor, será que eu vou, será que eu não vou? Mas quando a gente chega aqui, é outra coisa. A gente vivencia e não falta nunca, né? Criei um pouco de coragem de cantar. Não de palco, mas de cantar, né? Porque você canta em casa é uma coisa, agora cantar assim com outras pessoas, que aliás em grupo é muito bom, ajuda, né? O grupo, uma pessoa parece que complementa a outra, as meninas sempre peçam uma dica, assim, e aí, tá fora, tá dentro, né? Cada voz que sobe neste palco e presenteia os ouvidos de quem está por perto emociona principalmente quem coloca tijolinho por tijolinho na construção desse processo. Eu fico emocionada, desculpa, de falar sobre isso, porque assim, quando você vê o coral, principalmente um coral da melhor idade, né, com idosos, você vê eles no palco,
Você pensa assim, quanto de ansiedade, quantos desafios eles tiveram que vencer, cada um para estar ali, para desenvolver aquilo. Né? Cada um chega aqui com uma história de vida, com uma bagagem. A gente precisa respeitar a história de cada um, somar o conhecimento de cada um para que a gente consiga construir algo novo, né? Com tudo isso. Então, assim, eu me emociono demais quando eu vejo eles no palco. É uma satisfação assim, sem tamanho, que muitas vezes eu não consigo nem explicar. Como é bom ver um trabalho tão bonito para a melhor idade, não é verdade? Doutor, esse tipo de atividade que nós vemos aqui, quais são os benefícios que isso traz na vida das pessoas, principalmente das pessoas mais idosas? A atividade mental é muito, muito, muito importante, né? Música é uma coisa impressionante, né? Uma música mexe com várias coisas, tanto afetivas, como ela disse, como de memória e outras funções, né? Um parêntese. Tem um paciente praticamente em mutismo, que não fala nada. Quando o neto, olha o hino do Palmeiras, desperta para a vida. Que legal. Impressionante. Mas assim, qualquer atividade, a pessoa precisa ver a afinidade dela também, né? Então tem pessoas que não têm afinidade pelo trabalho, por esse tipo de trabalho, mas tem por outros. Pode ser, por exemplo, um artesanato, claro. uma pintura. Olha, tem gente, desde a pessoa mais simples, que sempre trabalhou na lavoura, na roça, se ele continuar fazendo algo do tipo que é relevante para ele, cuidar de um jardim, cuidar de um animal dócil, já é algo relevante. Clarissimamente, o perfil que evolui mal é o que fica parado em casa. Esse é o que... E às vezes a doença predispõe com que a pessoa fique assim, né? Causa apatia. Mas é fundamental. Se puder conciliar isso, atividades desse tipo, pode ser música ou outras, com atividade física. Porque isso também cria uma conexão entre as pessoas, né? A vivência social, ela é importante, fundamental, né? Claramente relacionado, viu, tudo isso. Então, de novo, quem tem o perfil de ficar sozinho, parado, é o que vai mal. E o perfil de quem puder se socializar, quem puder ter atividades estimulantes, é fantástico. Doutor, agora eu vou fazer uma pergunta que eu acho que deve ser algo que muitas pessoas que estão nos assistindo aqui vivenciam, ou vivenciam na sua família, ou vivenciam e conhecem algumas pessoas que têm esse problema. Quando tem um idoso com Alzheimer e tem apenas um acompanhante, um único filho, uma única filha, e essa pessoa precisa trabalhar, como é que lida com tudo isso? Esse é um problema social seríssimo, né? Que tende a aumentar nos próximos anos. Então, assim, nós temos um sistema de saúde que se pretende universal, né? Se chega lá, enfim, mas se pretende. Então, esse é um problema sério de quem é cuidador de uma pessoa que é dependente para alimentação, para higiene íntima, muitas vezes tem comportamentos agitados durante a noite, e é cuidadora única, tem que trabalhar outro dia. E vai deixar esse senhor ou essa senhora sob cuidado de quem? Né? Então, assim, já há algumas iniciativas para ter locais em que essa pessoa possa ficar sob supervisão de alguém. Né? Mas isso tinha que ser muito mais difundidos. Né? Por outro lado, centros-dia, talvez, públicos também, que estimulem essas atividades, como música. A gente tem centro de referência de idosos, mas assim, que isso fosse talvez mais difundido. Mas é um problema social sério. Você não pode parar de trabalhar, você tem que sustentar a sua vida, mas você não pode deixar sua mãe sozinha. O centro de idoso seria, então, que, para quem está nos assistindo, né, no estado de São Paulo tem um trabalho, tem um programa específico do governo do estado nesse sentido, implantando o centro-dia em vários municípios. Então, essa é uma das ferramentas importantes. Essa é uma demanda social crescente, né? É uma coisa que causa muito sofrimento. E eu acho que é você não ter com quem deixar alguém que é dependente. Né? O risco que se corre, enfim. E com essa pirâmide se invertendo, a pirâmide etária que nós, né, hoje
Não sei, acho que ainda hoje nós temos mais jovens do que pessoas na melhor idade, mas a tendência é inverter essa pirâmide, né, A doutor? tendência da população é viver mais e com menos filhos. Acho que a proporção de pessoas mais velhas em relação aos jovens tende a aumentar. Né? Ô, doutor, e nessa tua vida, nessa tua trajetória, qual é a lição que fica para o senhor, aquilo que o senhor já vivenciou, alguma história que marcou muito o senhor? É difícil dizer, porque todo dia tem desafios semelhantes, né? Eu trabalho nessa área desde pesquisa básica até a clínica do cuidado, né? Então, pessoalmente, para mim, muitas vezes é gratificante ver o esforço que você tem, o trabalho que você tem, tendo resultado na vida real das pessoas, né? Melhorar a qualidade de vida, você vê que você está influenciando. Eu lido muito com a parte teórica sobre isso, com a parte médica, com a parte de pesquisa sobre isso, mas ver o quanto isso tem um sentido para a vida real das pessoas é emocionante também, né? Você vê que dá sentido para a sua profissão, né? Para você acordar cedo e dormir de cabeça com a consciência limpa, enfim. Doutor, falamos aqui do coral, das atividades físicas, mas a vida religiosa também ela é importante, né? Sim. Talvez nesse contexto esteja na questão de socialização, de ter alguma atividade, mas assim, o cuidado com a vida espiritual faz parte, né? E é algo que a gente não domina completamente os porquês das coisas, né? Por exemplo, o porquê do sofrimento que essas famílias passam, mas que talvez o culto da vida espiritual seja um alento, né? Para melhorar também a qualidade da vida. Um alento e esperança, né? Sim, é a esperança, né? É a esperança de que esse sofrimento tem sentido, né? E qual a importância da religião na vida do senhor como médico, como neurologista, como pesquisador e professor? Olha, eu nem sei se é em relação à profissão, não, viu? Eu, assim como uma grande parte dos jovens, eu fui católico de criança e na faculdade ou antes eu fui voltando para o ateísmo e fiquei muitos anos assim nessa visão de mundo materialista, né? E aos poucos, pensando no sentido da vida, pensando no que é existir, enfim, eu voltei para o catolicismo. Então eu fui crismado em 2015 e mantenho firme. Eu ganhei um mundo de conhecimento adentrando na produção cultural e espiritual da igreja, né? Acho que é benéfico além para minha salvação, né? Que talvez é algo o que importa. Culturalmente, afetivamente, mudou minha visão de mundo completamente, né? As coisas ganharam sentido. E como é que o senhor sentiu esse novo chamado? O senhor católico, ateu, e depois sentiu o chamado para voltar para a igreja católica, para casa? Sim. Enfim, eu sempre fui talvez muito racional, né? Esse perfil mais racional, e eu cheguei num ponto em que de achar que a visão científica pura de mundo materialista é absurda, né? A questão moral, uma série de questões existenciais é absurda se a gente só levar em conta a questão material. É óbvio que a gente é muito mais que isso. Isso foi me chamando a atenção ao longo do tempo, né? Então, aos poucos eu fui me convencendo de que há Deus. Aos poucos eu fui voltando para casa e vendo que se Deus realmente é amor, há Cristo, né? Cristo é o amor encarnado realmente, né? É o sentido que dá tudo e, como você falou, a esperança. E nesse caminho eu fui indo. Então é um caminho longo. Eu acho que espiritualmente eu evolui muito pouco em 10 anos ou quase 10 anos, mas eu tento pelo menos todo dia. Eu vejo que isso emociona bastante o senhor, né? Eu ganhei um mundo novo, né? É um mundo que se abriu, né? Um mundo tanto cultural, como eu disse, como espiritual, né? De entender o sentido de existir, né? Se há um porquê, e agora eu sei que há, né? Isso eu ganhei um mundo, ganhei uma vida, né? Então é importante a vida religiosa para a pessoa que tem o Alzheimer, mas também para a família, para as pessoas que não têm o Alzheimer. É algo que falta no mundo de hoje, né?
um mundo que enfatiza muito a questão material da existência, mas que se esquece de que a gente é mais que isso. Verdade. Doutor, quero te agradecer a oportunidade de o senhor aceitar o nosso convite para estar aqui hoje conosco, parabenizar e agradecer, né, em nome de todos que estão nos assistindo aqui, pelo trabalho que o senhor tem feito como professor, como pesquisador. Deus abençoe o senhor nessa caminhada. Muito obrigado pelo convite, um prazer falar sobre isso aqui. Muito divulgar obrigado. Isso tudo. Muito obrigado. Quero agradecer você também que nos acompanhou até aqui, ouvindo as dicas do Dr. Márcio Baltazar, falando um pouquinho sobre o Alzheimer. E lembre-se que a semana que vem nós estamos de volta. Uma boa noite, que Deus abençoe.